O Internacional realizou em Alvorada, no CT da Morada dos Quero-Queros, o seu penúltimo treino antes do embarque para Criciúma, onde enfrenta na quinta-feira a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Algumas dúvidas existem na equipe, como por exemplo na lateral direita, em relação ao futuro do lateral Fabrício Bustos, e também no setor do meio-campo. Isto porque Maurício ainda não está plenamente recuperado do trauma que sofreu no joelho direito na partida contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. Desta forma, ainda não tem a presença garantida no jogo deste meio de semana, com a possibilidade de que Kudê repita o meio-campo que foi escalado na última partida contra a equipe do Delfim. A gente fala também sobre as movimentações do mercado de transferências, porque o zagueiro Carlos Salcedo está na mira do Internacional, mas o Cruz Azul, clube que detém o seu passe no México, não deve facilitar a liberação do jogador. O estádio Beira-Rio avança a passos largos para a sua liberação definitiva, que vai acontecer no mês de julho. Entretanto, a data ainda é indefinida. Nesta quarta-feira, nós, jornalistas, podemos visitar o processo de recuperação do complexo e imagens mostram o trabalho intensivo de mais de 600 profissionais. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 11 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos do time do Internacional. À tarde, no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, eu estive lá e acompanhei uma parte do treinamento, que foi dividido em duas partes, em dois grupos. O elenco do Internacional foi dividido para esse treinamento na Morada dos Quero-Queros. A gente pode ver que em determinado momento um treinamento coletivo foi realizado contra um time da base do Internacional, mas a gente não pode ver muito bem a definição dos times porque a gente viu bem a distância no momento que a gente já estava sendo liberado para sair do CT da Morada dos Quero-Queros, tá? A grande novidade desse treinamento foi o meia Maurício. Ele que não participou da partida contra a equipe do Delfim pela Copa Sul-Americana em função de uma pancada que sofreu no joelho direito na partida contra o Tomayapo, também pela Copa Sul-Americana. O Maurício está em processo de transição, que é um processo de adaptação. Trabalhos de campo ainda com uma certa cautela, com uma certa restrição. Como ele está no processo de transição, é bem difícil que o Maurício se recupere e viaje a tempo desta quinta-feira para enfrentar o São Paulo em Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. E com isso, a tendência é que o Kudê repita o meio-campo, principalmente do meio para frente, que jogou na partida contra a equipe do Delfim, tendo o Bruno Henrique, tendo o Arangues e tendo o Wesley pelo lado esquerdo, com a dupla de ataque de Alan Patrick e Lucas Alário. A outra dúvida que existe no time é na defesa. Por exemplo, Fabrício Bustos deve seguir no banco de reservas para manutenção do Hugo Malo como titular. E isso foi determinado, foi dito pelo próprio técnico Eduardo Kudê na entrevista coletiva após vitória contra o Delfim. Ele afirmou que o Hugo Malo havia sido titular ali por uma questão técnica. E a gente sabe das situações de bastidor que existem entre direção e Bustos, o Bustos querendo deixar o Internacional. Então aumenta muito a possibilidade do Bustos seguir sendo sacado do time, seguir estando no banco de reservas nessa partida de quinta-feira contra o São Paulo. O meu provável time hoje, terça-feira, é Fabrício, Malo, Vitão, Fernando e René. Aí o Thiago Maia voltando para o meio-campo com Bruno Henrique, Arangues, Wesley ou Wanderson, podendo haver uma preservação aí do Wesley para a entrada do Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. Esse é um provável time do Internacional que eu estou colocando hoje, terça-feira, para o jogo que acontece na quinta, lá em Criciúma, tá? O Inter viaja amanhã, na quarta-feira, de noite, para Criciúma. Deve chegar no meio da noite, lá na cidade catarinense, já que o treinamento é de tarde, os jogadores vão jantar, inclusive, ainda em Alvorada, ainda em Porto Alegre, antes de embarcar para a cidade de Criciúma, tá? Avançando na pauta de Campeonato Brasileiro, o Inter joga em Criciúma nessa quinta-feira, depois vai para Salvador enfrentar o Vitória e depois vai para Florianópolis, porque agora é oficial, a CBF já confirma que Inter e Corinthians, partida da próxima quarta-feira, dia 19 de junho, vai acontecer no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Definição que foi oficializada pela CBF nesta terça-feira e agora já se sabe qual vai ser a logística exatamente do Internacional. Depois o Inter deve viajar para Curitiba para enfrentar o Grêmio no primeiro clássico Grenal da temporada.
temporada. Essa deve ser a logística do Internacional, o itinerário nesta sequência das próximas semanas, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo e postei aqui no canal a respeito de uma visita que eu fiz na manhã de hoje ao estádio Beira-Rio. Os setoristas do Inter foram convidados pela direção do Internacional a entrarem no complexo Beira-Rio e observarmos como está sendo feito o processo de reconstrução do estádio. Eu fiz um vídeo bem completo mostrando passo a passo como estão todas as áreas que foram mostradas do Beira-Rio que estão sendo afetadas, que estão sendo alvo de um trabalho intenso e intensivo de vários profissionais. São mais de 600 profissionais que estão auxiliando nesse processo de reconstrução do estádio Beira-Rio. E eu falo muito sobre o processo de volta, sobre o prazo do retorno ao estádio Beira-Rio, que é do mês de julho. Existe uma operação sendo feita para que o dia 3 de julho, que é quando o Inter joga pela Copa do Brasil contra a equipe do Juventude, marque o retorno ao estádio. Mas isso não está garantido porque dependem de algumas operações que ainda são complexas e que ainda precisam ser feitas, tá? Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e ver as imagens exclusivas de dentro do tour que a gente fez no estádio Beira-Rio, que está recebendo esse processo de reconstrução ao longo dos últimos dias, tá? Seguindo na pauta, vamos falar de mercado de transferências. O Inter deve perder Vitão na metade do ano, já que o Vitão desperta o interesse do West Ham, do Nottingham Forest, do Real Betis, e um desses clubes deve levar o Vitão. O Inter deve aceitar alguma proposta pelo jogador. E o substituto de Vitão já está definido, pelo menos no entendimento da direção colorada, que é o Carlos Salcedo. 31 anos de idade, zagueiro do Cruz Azul do México, mexicano, jogou uma Copa do Mundo em 2018 e tem um currículo invejável. Tem vários títulos por clubes, principalmente no Tigres, no Chivas, no Eintracht Frankfurt da Alemanha, onde ele jogou e foi campeão por lá também. E eu, nesta manhã de terça-feira, gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Carlos Salcedo, apresentando o jogador e mostrando vídeos do Carlos Salcedo, reagindo a lances do Carlos Salcedo para entender como que ele encaixa no time do técnico Eduardo Cudê. É só clicar aqui para assistir, tá? A respeito disso, tem uma atualização importante. Se fala na casa de 2,5 milhões de euros para o Internacional contratar este jogador. Mas, em contato com a direção mexicana, o que a gente ouve é que o Cruz Azul não está tão interessado em liberar o jogador. E que essa negociação deve ter algum tipo de fator complicante. Vamos lá, o Carlos Salcedo é um jogador que foi especulado em diversos clubes da América do Sul na última janela de transferências, tá? Porque é um jogador que tem destaque no futebol mexicano e que, por isso, acaba sendo alvo do futebol da América do Sul. Só que o futebol mexicano tem dinheiro. Então, assim, essa informação que veio do Wagner Martins, da Rádio Gaúcha, de 2,5 milhões de euros para o Internacional avançar na contratação, obviamente o Wagner é um cara muito bem informado, mas o que vem do México também é de que o Cruz Azul está tentando dificultar e talvez possa pedir mais, talvez possa bater o pé em cima dessa negociação. E aí o Inter pode ter dois caminhos. Pagar um valor a mais, pagar 3 milhões de euros, por exemplo, se for solicitado, ou então desistir do Carlos Salcedo e buscar outras alternativas no mercado. E essas alternativas, obviamente, que estão mapeadas pelo Centro de Prospecção de Atletas do Internacional. Vamos aguardar para ver. Mas o Carlos Salcedo é um jogador que interessa ao Internacional e é um jogador bem valorizado no mercado. Isto é um fato. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira de vários campeonatos ao redor do mundo, tá? Por exemplo, a gente tem nesta quarta-feira, na verdade, jogos... ou melhor, na quinta-feira a gente tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, o jogo do Grêmio. Flamengo e Grêmio jogam nesta quinta-feira. Odd do Flamengo 1,47, empate 4,33. Grêmio tá pagando 7. A gente tem o jogo do Inter na próxima quinta-feira também. Odd do Inter 2,85. O Inter não é favorito para este jogo no Heriberto Wilson, tá? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!